Então, pessoas, vamos organizar a redação do zero? Sim, do zero. Como começa? Como é que eu lido com o tema? O que eu escrevo em cada parágrafo? Onde eu coloco as informações? Até porque há uma série de crenças a respeito do que precisa e do que não precisa colocar na redação em relação a dados, a rebuscamento, ao vocabulário sofisticado, o que pode e o que não pode. E claro, a gente aí bastante desatualizada, sabemos bem, em relação a quais demandas são necessárias na avaliação. O que essas bancas esperam realmente que a gente escreva? É o texto mais sofisticado? É o texto mais objetivo? É o texto mais direto ao ponto? O que a gente precisa fazer? Então, este momento aqui é para nós colocarmos essa redação nos trilhos e entendermos de fato como organizá-la. E olha, uma coisa eu já posso te garantir para tudo quanto é texto que você for produzir na vida. Não é questão de criatividade, não é questão de talento, é questão de técnica. Se você tem técnica e entende realmente como organizar uma redação, você se dá bem em qualquer prova que você fizer. Vamos entender que técnica é essa? Bom, primeiro grande passo é como lidar com os textos de apoio e com o tema ou o recorte do tema que sempre é oferecido para você. Quase todas as provas possuem textos de apoio. O que é isso de texto de apoio? São textos que contextualizam o assunto para o qual você precisa produzir, ou seja, reportagens, artigos que vão falar a respeito daquele assunto. Esses textos não estão ali necessariamente para você copiar informações deles para a sua redação. Na verdade, esse tipo de coisa nunca pode ser feita. Você não pode transcrever. Mas eles estão ali para te direcionarem mais ou menos como você deve pensar sobre o assunto. Que tipo de posicionamento você deve assumir dentro daquele tema. De que forma você deve analisar a proposta. Então, sim, eu estou querendo te dizer que nessas provas você não tem liberdade de dar a sua opinião ou o seu ponto de vista a respeito daqueles temas. Não, a proposta de concursos ou de todas as provas que você for fazer na vida nunca é essa. O foco é sempre reproduzir ou acompanhar um posicionamento que já foi dado ali ou uma visão sobre o assunto que já te foi fornecida. Então, se a prova conta com textos de apoio, você deve seguir o alinhamento que esses textos de apoio já te oferecerem. Então, tome cuidado. O pensamento na redação não é livre. A expressão de opiniões não é livre. É o mesmo tipo de opinião que esses textos já mostraram para você. Você vai perceber ao longo dessas aulas, por exemplo, que cada tema te permite infinitas formas de pensar. Há infinitos posicionamentos ou opiniões a respeito de uma mesma questão. A gente sabe que tem, né? No entanto, você deve seguir no seu texto o mesmo tipo de opinião, o mesmo tipo de ideia, o mesmo direcionamento que esses textos de apoio trazem. Se não houver textos de apoio, você pode ter certeza que os textos da prova de português são sobre o tema da redação. E aí vale a mesma ideia. É o mesmo direcionamento, o mesmo tipo de pensamento que está ali. Então, te peço para você não ignorar esses textos, como a maioria das pessoas faz. Não estou sem tempo para ler isso aqui, não preciso saber ler esses textos porque eu já sei sobre o assunto. Não faz isso não. Você tem que seguir. A maioria das provas não oferece grandes textos, 2, 3 textos que ocupam uma página só. Então, dá tempo de ler e vale a pena você ler, certo? Então, esses textos de apoio já trazem um posicionamento a respeito desse tema sobre o qual você precisa escrever. Qual é o meu conselho para você? Começou a ler esses textos de apoio? Marca pelo menos 2, 3 ideias que você percebeu que esses textos de apoio defendem.
Ou seja, eles estão ali para defender um determinado ponto de vista a respeito desse assunto. Se nós tivermos, sei lá, uma proposta sobre consumo de drogas na sociedade contemporânea, nós sabemos que para a questão de consumo de drogas existem inúmeros vieses de discussão. A gente sabe da questão envolvendo narcotráfico, a gente sabe sobre a demanda de uma sociedade hipocondríaca, nós sabemos da realidade, principalmente da formação familiar, da orientação profissional, do sistema de saúde pública. Tem inúmeras formas de pensar o assunto sobre consumo de drogas e a organização de segurança pública, por exemplo. Que tipo de ideia estão esperando que você faça para você ser bem avaliado? Aquela ideia que o texto de apoio já mencionou para você. Então, tome cuidado, procure ficar atento e acompanhar a direção que esses textos de apoio já sugeriram, certo? E outro detalhe, claro, talvez o detalhe mais importante, é a atenção estrita ao tema. Em todas as provas, sem exceção, existe uma frase que vai dar base para a sua discussão, que é a base para o texto inteiro. Essa frase quase sempre tem de 2 a 5 palavras-chave, de 2 a 5 ideias fundamentais, a partir das quais você precisa escrever. Então, não seja ingênuo a ponto de pensar, por exemplo, que vão te dar uma redação sobre drogas e não vai ter mais nada. Não, vai haver mais alguma coisa, uma frase. E se algum item dessa frase for deixado de fora, é você que vai ficar de fora. Você está entendendo? Obedecer a esse recorte do tema é vital para a sua redação. Você pode escrever super bem, você pode ter os melhores argumentos, você pode seguir as ideias no texto de apoio. Se você não envolver todo o recorte do tema dentro da sua redação o tempo todo, você fica de fora. Então sempre tem mais alguma coisinha nessa frase do tema. Fique atento a isso, porque você precisa mostrar, copiar, repetir isso ao longo da sua redação toda. Então, sobre essas 2 a 5 palavras-chave, o que eu posso dizer, repita sem medo. Inclusive, você já deve ter ouvido aí que repetição de palavra é ruim. Sim, repetição de palavra é ruim. Outras palavras, as palavras do tema não. Pode repeti-las tranquilamente. Isso vai garantir pelo menos 60% da sua redação. Só esses detalhezinhos, essas minúcias que eu acabei de falar, já são 60% da sua nota. Acompanhar o alinhamento do que os textos de apoio já definiram, sem se perder do que esses textos estão dizendo, e manter fidelidade a essas palavras-chave do seu recorte do tema. Repetindo essas palavras que estão nessa frase do tema, pelo menos uma vez a cada parágrafo. Fez isso, você já está meio caminho andado. Tá vendo? Por isso que eu mencionei para você que é técnica. É aplicar técnica, não necessariamente você ter um texto hiper criativo, desenvolto ou qualquer coisa do tipo. Aplique. Mantenha o posicionamento e mantenha a fidelidade a essas palavras-chave. Compreendido? Então vamos lá entender o que a gente precisa colocar em cada um desses parágrafos do texto. Seu texto vai ser dividido em 4 partes. Seu texto deve ser escrito em 4 parágrafos. Ah, mas eu quero fazer mais ou eu quero fazer menos. Você entendeu que são 4? É regra. Para a sua realidade é. Principalmente até você ter domínio pleno da estrutura textual. Não escape dos 4 parágrafos. É um parágrafo que nós denominamos parágrafo de introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento das suas ideias e um parágrafo que nós denominamos conclusão. Não mais do que isso. Não
desenvolva mais do que isso, combinado? Se for preciso, até você pegar a manha e fixar o pé na estrutura do texto, divide aí a sua folha em 4 partes, para você não escapar dessa construção. Bom, o que a sua introdução precisa ter? Primeira coisa, professor, tem maior dificuldade do mundo para começar o texto. Sofro um horror, fico uma hora suando frio, até que consigo a primeira frase. Não sofra mais. Seus problemas acabaram. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, trazer o tema. E trazer esse tema em forma de problema. Mas como assim problema? Todos os temas com os quais eu vou lidar são problema? São. Deixe-me recapitular uma historinha que eu tinha deixado para trás. Todas as redações exigidas em prova envolvem a estrutura dissertativa, ou você já deve ter lido como texto dissertativo argumentativo, não é? Isso está no seu edital, isso é a base da produção de todas as provas, com raríssimas exceções. O que significa dizer que nós estamos lidando com um texto dissertativo argumentativo? Significa que nós estamos diante da defesa de pontos de vista, nós estamos diante da discussão de um ponto polêmico. Ou seja, traduzindo, nós estamos lidando com uma crise social dentro da qual nós vamos nos posicionar. Ou seja, a gente vai tomar partido. Então você vai receber um tema sobre, suponhamos, legalização da maconha. Certo ou errado? Deve ou não deve? Permitido ou proibido? É uma crise social, já que existe um debate e você está compelido, obrigado a se posicionar diante disso. Não é para falar simplesmente como é a realidade. Não é para expor os fatos. É para fazer a defesa de um ponto de vista. E é um só. Jamais mostrar os pontos positivos ou negativos. É um. Ou é certo ou é errado. Ou é proibido ou é permitido. Ou é vantajoso ou é desastroso. Você vai assumir um lado. E assumir esse lado é o tal posicionamento sobre o qual eu vinha falando. Esse lado não é uma escolha sua. Esse lado não envolve as suas crenças. Esse lado não necessariamente é uma reprodução dos seus ideais políticos. O que você pensa não interessa na prova. O corretor não está interessado em saber a riqueza da sua visão moral. Nós queremos saber se você tem capacidade de acompanhar e reproduzir uma ideia que já apareceu ali. Professor, mas eu não concordo com nada que veio nesses textos de apoio. Eu sou obrigado a escrever assim mesmo nessa direção? Você pode escolher. Ou você escreve nessa direção, ou você faz o próximo concurso que existe nesse cargo. Acompanhe. Mesmo que você não concorde plenamente com o que está ali, você tem que acompanhar. É a expectativa da banca. E quanto mais dentro, profundamente, próximo das carreiras policiais, mais isso pesa. Que eles avaliam a sua posição sobre o assunto. Então, mesmo que você não concorde, você tem que seguir a linha que esses textos de apoio estão ali. E qual é o primeiro lugar onde essa defesa de um ponto de vista, esse posicionamento aparece? Na abertura. Sem rodeios, sem subterfúgio. Se o tema, por exemplo, é consumo de drogas, eu vou abrir o texto com isso. O consumo de drogas no Brasil é um grave problema para a saúde e para a segurança pública. Viu essa frase? Essa frase consegue, ao mesmo tempo, problematizar e mostrar dentro de qual área o problema existe, da saúde e da segurança. É uma escolha minha? Não. É o seu texto de apoio que provavelmente falou de segurança ou de saúde. Você vai só seguir o fluxo.
Maria vai com as outras, falou lá, você segue. Então a primeira coisa que você traz é isso. Nada de ficar ciscando em cima do assunto até chegar nesse posicionamento. Nada do velho, atualmente não, pelo amor de Deus. Nos poupe, vá direto ao ponto, certo? E depois de você citar esse tema, essas palavras do tema, em forma de problema, aí sim você traz um contexto. Contexto é obrigatório? Olha, depende do que você quer. Você está querendo aí alcançar uns 90% de rendimento? Você precisa disso? Você quer mesmo ser aprovado? Então você precisa de contextos. Contexto é o quê? É a área de conhecimento em que esse assunto se insere. Você pode citar uma lei, você pode citar um fato histórico, você pode citar um livro, você pode citar um filme, você pode citar um pensador, você pode citar qualquer coisa. Eu vou mandar para você, vou deixar aqui anexado para você alguns contextos-chave que você pode usar em praticamente todas as redações, independente do tema. Acredito que isso vai ajudar um pouquinho, certo? Então você precisa de um contexto aqui. Então eu já defini para você duas frases. Primeira frase, o tema problematizado, de cara, na lata, sem rodeios. Depois o contexto. Então citei aqui as drogas, o consumo de drogas no Brasil é um grave problema de saúde e segurança. Tal realidade é uma afronta ao princípio constitucional de bem-estar social, considerando que a Constituição de 88 prevê proteção ao cidadão em todas as suas dimensões. Viu? Citei a Constituição de forma simples, resumida, mas eu contextualizei o problema, dizendo que a existência do consumo de drogas afronta a Constituição Federal. Você pode usar qualquer coisa. Código Penal, você pode usar a redemocratização do país como referência histórica, se você quiser. Mas é interessante, é bom, te aconselho a ter um contexto aqui, certo? Depois disso, tema, contextualização, é interessante que você mencione quais são os tópicos que você vai discutir. O que é isso de tópico, professor? É o que você vai discutir nos dois parágrafos seguintes. Você tem que desdobrar o assunto, você tem que desdobrar esse problema, que é o rei da redação. Quais são os pontos que você vai discutir? Sobre a fragilidade do sistema de segurança pública e sobre a pouca orientação escolar a respeito do consumo de drogas na juventude. É isso? Ou você vai discutir o investimento do Estado em políticas de esclarecimento, de conscientização, e o pouco debate público a respeito disso. Você tem que escolher duas áreas, só duas, claras e já citadas na introdução. Vou deixar anexado aqui também para você uma receitinha de bolo para você ver como encaixa. Ah, posso usar essa receita de bolo para sempre? Pode, usa, para você perceber onde entram os tópicos. Tem que citar. É importante que na introdução já esteja claro aquilo que vai ser levado aos parágrafos de desenvolvimento. Na sua receitinha de bolo tem um lugarzinho certinho, do tópico 1, do tópico 2. Combinado? Combinado. Bom, como eu organizo esses parágrafos de desenvolvimento, cada um deles? O que tem que ter dentro de cada um deles? Se a introdução tem um mínimo de 3 períodos, 3 frases, os parágrafos de desenvolvimento têm um mínimo de 4 frases cada um. Qual é a primeira coisa que eu trago? A primeira coisa que eu trago é o que se denomina tópico frasal. Tópico frasal é uma espécie de introdução ao assunto. Bom, se o meu parágrafo, por exemplo, vai tratar sobre a carência de políticas públicas no combate ao consumo de drogas. Ok. Então a primeira frase é uma frase curta, resumida, que fale disso. Ou seja, eu vou dizer que
a carência de políticas públicas brasileiras no combate ao consumo de drogas é um dos principais problemas. Ponto. Frase curtinha, resumidinha, que só conta qual é o assunto que vai ser discutido daqui por diante. Não é para fazer explicação, não é para pôr vírgula e continuar a discussão, é só para contar. Vou falar disso. Frase curta. A mesma coisa no início do próximo. Sei lá, vou falar sobre a pouca vigilância das fronteiras brasileiras. Primeira frase do parágrafo é curtinha. A pouca vigilância das fronteiras brasileiras aumenta a presença de drogas no Brasil. Pronto. Curtinho. Simples. Você está vendo? Tudo deve ser simples. Objetivo é nada de bordado, nada de explicações excessivas. Cada parágrafo começa com esse pequeno tópico, essa pequena frase que me conta qual é o assunto que o parágrafo vai discutir. Beleza? Beleza. Depois que você faz isso, nós precisamos de provas. Porque, olha, a redação, além de ser a defesa de um ponto de vista, demanda que você prove todos os pontos de vista que você discute. É a vida. Você quer defender uma ideia? Você tem que me provar que você está certo. Não é assim que funciona? Porque senão vira o achismo do que você vê nas redes sociais por toda parte. Redação não é um achismo. Redação não é o texto do WhatsApp mal feito, porco, para difundir fake news, né? Redação é um negócio sério, precisa de sustentação. Então, afirmou? Tem que provar. Se eu vou afirmar, por exemplo, que faltam políticas públicas, eu tenho que ter uma prova para isso. Ou eu vou ter uma pessoa que fala, ou eu vou ter uma lei que fala sobre políticas públicas, ou eu vou ter um filme, ou vou ter um livro, vou ter um pensador, alguma coisa a respeito desse assunto. Então eu vou ter uma prova teórica e eu vou ter uma prova concreta. Ah, professor, de onde eu vou achar isso, pelo amor de Deus? Das aulas? Se eu te mandar, por exemplo, uma aula sobre drogas, você pode ter certeza que vai ter 1,5 tonelada de referências que você pode usar. Leis, pensadores, referências para você dar sustentação. Essa sustentação você adquire com as aulas. Então é importantíssimo que você assista às aulas, copie a informação que você ouviu nas aulas e transcreva isso para o seu texto. Você tem uma aula sobre droga, você tem conteúdo sobre droga. Você tem uma aula sobre o consumo de maconha, você vai ter conteúdo sobre isso. Então você precisa ter essas referências a partir das aulas que eu te passar. Combinado? Combinado. Então, se eu estou discutindo, por exemplo, sobre a carência de políticas públicas, eu posso sustentar, sei lá, as políticas de contentamento do Habermas, que é um conteúdo que você vai me ouvir falando o tempo inteiro. Ele discute que nós estamos numa lógica de política que mais se preocupa em agradar a população do que resolver o problema. Não tem muito disso aí, né? Políticas que mais agradam a população do que resolvem. Que exemplo eu tenho disso? O que é um exemplo? Eu tenho, por exemplo, a ação nas cracolândias. É interesse da população esvaziar as cracolândias em São Paulo, por exemplo, que não resolveu o problema, né? Convenhamos. Não quer dizer que eu tirei os cracudos da rua, que eu acabei com o tráfico de crack em São Paulo. Agradou, não resolveu. Então você tem aí um campo teórico, uma criatura que falou sobre o assunto, e um campo concreto. Ótimo. Aí depois disso, como eu termino o parágrafo? Impacto, qual é a consequência disso? O consumo de drogas cresce ainda mais. Pronto. Curtinho, simplesinho. 4 frases. Se o outro parágrafo, por exemplo, for sobre, suponhamos, a questão das fronteiras que eu mencionei, né? A pouca vigilância nas fronteiras. Eu preciso ter uma prova teórica para isso. Para dizer, nesse caso, que há uma negligência com os espaços urbanos. Até porque de fronteira seca no Brasil, nós temos uma distância que ultrapassa a distância entre São Paulo e o Japão. São dados estatísticos, já tenho informação, né? A prova concreta que eu tenho é o fato de o Brasil ser rota de exportação de drogas, não é assim? E muitas dessas drogas ficam no meio do caminho.
aumentando, claro, a presença e o consumo de drogas por aqui. Entendeu a dinâmica? Uma frase para cada coisa. Tem que ter informação? Você tem que ter informação, acumulando essas informações na medida em que você estuda, certo? E aí a consequência disso é o fato de a questão das drogas escapar ao controle dos órgãos de segurança, já que eles não estão onde as drogas de fato são comercializadas ou por onde elas realmente entram. Então você tem um parágrafo para cá. Entremeando essas construções na abertura dos parágrafos, na abertura da prova teórica, na abertura da prova concreta, você vai precisar bastante de conectivos. Pede para mim aí que eu envio para você, tá bom? Você precisa, tem uma tabelinha que te mostra onde vai cada conectivo dentro da sua redação. Você vai precisar consultá-la até você memorizar. Combinado? Então, frase resumida sobre o que vai ser discutido nesse parágrafo, qual é o problema que você vai mostrar. Campo teórico, você vai ter ouvido numa aula minha, espalhada por aí, porque provavelmente você precisa consultar isso. Um exemplo dessa situação e a consequência disso tudo. Aumenta o problema, torna-se mais grave. Essa é a estrutura básica, uma frase para cada coisa. Seguindo mais ou menos a direção dos textos de apoio. Qual é o tipo de visão que eles trazem? É o tipo de ideia que está aqui. Ah, se eu achar esses tópicos, professor, no texto de apoio e quiser tirar lá 2 ideiazinhas e arrastar para cá para o meu texto, pode? Pode fazer. Você não pode copiar o texto de apoio. Ah, tem um dado bonitinho lá, põe? Não. Se fosse para copiar, não seria a redação, né? Seria uma prova de caligrafia, sei lá. Não é para copiar. É para usar as informações que você tem. Por isso, eu, inclusive, defendo sempre que dado estatístico não é um bom caminho. Você não vai decorar dado estatístico. E se esses dados estatísticos já estão na prova, você não pode copiar, né? Então, foge de dado, não usa dado estatístico, não. Usa essas informações que você vai acumular com as aulas, acompanhando os temas. Um outro caminho interessante para você acumular base teórica e base concreta são os eixos temáticos. Me pede também que eu te passe esses eixos para você estudar. Eixo temático é, digamos, uma visão mais ampla sobre as atualidades. É vamos dizer, um guarda-chuva sobre os temas e sobre os problemas. Então nós temos o eixo educação, o eixo saúde, o eixo segurança, o eixo tecnologia, o eixo infância. Se você estuda esses eixos de forma mais abrangente, você forma base teórica e exemplos para você escrever sobre qualquer assunto dentro desses eixos. Por exemplo, para escrever sobre drogas, que eu usei de exemplo aqui hoje, você pode estudar pelo eixo segurança pública e você pode estudar pelo eixo saúde, te dá boas referências, boas bases. Então compensa fazer isso. Estudar pelos eixos também é uma forma de adquirir conhecimento para a escrita. Redação testa o tempo todo a sua habilidade de defesa. E habilidade de defesa não é só ter um palpite a respeito de um assunto. É ter substância, é ter conteúdo. E esse conteúdo você precisa formar, fixar. Te aconselho, a partir das aulas que você assistir, a anotar as referências com as quais você se identifica, aquelas que você achou mais fáceis, para você usar sempre nas suas redações. Tá bom? E para isso aqui, receitinha de bolo também funciona. Tá aí para você, viu? Dá uma olhada. Como fazer a conclusão? A conclusão é um parágrafo mais curtinho, ele pode ser organizado com 2 períodos. Eu sugiro você colocar um resuminho do estado de coisas, ou seja, como a situação se apresenta, né? É o que a gente chama de status quo. Ou seja, você vai dizer na primeira frase, portanto, realidade sobre o consumo de drogas é grave para a segurança pública. É quase uma reafirmação desse problema que apareceu aqui, sabe? Você vai só dizer ali, ó, a coisa tá feia, né? O negócio tá difícil.
Ou a dinâmica política desse problema fulano de tal está grave, está feia, está difícil. Só reafirma o problema ali e depois você traz uma perspectiva em outro período. Ou seja, qual é a tendência a partir desse assunto? Qual é a tendência para o futuro? A tendência é melhorar, a tendência é piorar. Se nós tomarmos uma iniciativa sobre esse assunto, ele pode ficar menos grave, menos complicado. Uma frase curta que você mencione qual é a visão de futuro. Já estão tomando iniciativas para amenizar isso? Ou por enquanto nada foi feito? Entendeu? Então, curtinho, 2 períodos, um para cada coisa. Não existe parágrafo com uma frase só. Você deve ter percebido. Pelo menos 2 períodos, como na conclusão. Então, 3 frases na introdução, 4 em cada parágrafo de desenvolvimento, 2 para a conclusão. Entendido esse começo? Então nós temos o 0. Vamos começar daqui. E a partir daqui me mande as dúvidas, me peça socorro, que eu estou à disposição para te ajudar.